esse é um tema que deveria ser de interesse de todos. Aliás, o único que não tem interesse nesse tema é o cão, né, o diabo, né? Porque o fim dele está chegando e a ruína dele está próxima. Então, se tem alguém que não gosta de escatologia, é o diabo, né? Deus tem grande interesse nesse assunto, porque a escatologia vai falar a respeito dos planos, dos projetos, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer. Mas o que é escatologia bíblica? Porque o estudo escatológico não é só da Bíblia, né? Existem escatologias aqui, todas as religiões têm escatologia, mas nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz a respeito das coisas vindouras, o que é que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com o diabo, né, com o capeta, com todos os seus demônios, o que vai acontecer com o nosso planeta, né, com o planeta Terra, com o universo todo, com toda a criação e tudo aquilo que Deus está fazendo, vai fazer, já está consumado. Já está consumado. Deus já determinou todas as coisas e haverá um momento-chave chamado juízo final, é quando Deus vai resolver todas as coisas de maneira cabal e começar algo novo. E Deus ele nos revela, através da sua palavra, da Bíblia, eventos importantes, coisas que vão acontecer antes desse tempo do juízo final, e algumas coisas que virão até após o juízo final, também a Bíblia ensina. E as profecias, elas falam das coisas, né, do prenúncio, do que está por acontecer, de eventos, né, o que nós podemos e devemos esperar para os tempos vindouros. E a escatologia bíblica é a disciplina que estuda todas essas coisas, né? Que estuda as profecias sobre o fim dos tempos, sobre a consumação de todas as coisas, sobre as coisas que ainda não aconteceram. E a palavra escatologia, ela é a derivação de duas palavras gregas, que é eschatos, e eschatos quer dizer último tempo, né? Por último, aquele que vem depois, e logia é estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E o grande desafio do estudo da escatologia é conseguir encaixar dentro de um panorama profético todos os textos bíblicos, todos os textos proféticos que falam a respeito de coisas vindouras e fazer esse encaixe de maneira coerente, de fazer isso sem contradições, ordenar isso, né, dentro de uma ordem cronológica, quais são os fatos, quando eles acontecem, o que precede um outro evento, o que é um pressuposto, né, para o cumprimento de uma profecia, de forma que nós tenhamos um panorama, né, completo das últimas coisas. Esse é o desafio da escatologia, e que eu vou já dizendo assim, eu não consegui achar nada ainda que respondesse esse questionamento, né, esse desafio de maneira completa. A escatologia, o estudo da escatologia é mais ou menos como se a gente fosse montar um imenso de um quebra-cabeças com milhares de peças. Aqui tem um quebra-cabeça com 1000 peças. Então, quando você vai montar um quebra-cabeças, o que você faz? Quem está acostumado a brincar, montar quebra-cabeça com criança, não só criança, o que você faz? Você olha a figura que tem na caixa, né? Só que na escatologia você não tem a caixa, você não tem a tampa, você não tem o desenho pronto. Deus não deu o desenho pronto. Ele te deu vários textos, né? Vamos falar que dos milhares de peças que tem aqui, aqui tem 1000. São textos bíblicos. Cada pecinha representa um versículo, um texto bíblico. E todas as peças precisam se encaixar perfeitamente, e você precisa reconhecer cada uma delas, achar o lugar delas e onde é que as peças se encaixam. E sem conhecer ainda a figura. Então, já dá para entender que a coisa é um pouco complexa, né? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, né, de textos que, vamos supor que eu pegasse aqui uma peça. Normalmente, quando a gente começa a montar um quebra-cabeça, você vai pelos cantos, né?
você procura aquela pecinha do canto que tem uma parte de um ângulo reto, que eu não estou achando nenhuma aqui, mas vamos supor que essa aqui é uma de uma margem, de uma das laterais, porque um dos lados não tem encaixe, né? Então, uma extremidade. Então, você vai começar normalmente pelos cantos e pelas laterais. Então, todos os textos bíblicos precisam caber dentro do seu panorama profético, dentro da corrente escatológica que você segue, que você acredita, ela tem que admitir, né, o perfeito encaixe de todos os textos. Todos os textos eles vão ter que se encaixar dentro da nossa corrente escatológica. Eu separei alguns textos aqui, por exemplo, né, lá em 1 Tessalonicenses, diz: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, a sua corrente escatológica, se ela não tiver o arrebatamento com o encontro nos ares, nas nuvens, ela está com problema, porque esse texto está na Bíblia, ele é verdadeiro, portanto, e ele vai se cumprir. E não adianta querer espiritualizar, né, porque ele não está colocado de maneira alegórica, ele é muito claro. Outro texto fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, fala a respeito da apostasia. Existem vários versículos bíblicos, textos bíblicos que falam a respeito da apostasia. Do arrebatamento são poucos, mas a apostasia tem bastante. Então, na sua corrente escatológica, tem que ter apostasia. Outro texto. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, aqui está falando da igreja, e os vencesse. Está falando do anticristo. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Está falando a respeito do anticristo. Qual vai ser o poder dele? Ele vai ter autoridade sobre as nações, sobre cada tribo, povo, língua e nação, e vai ter autoridade para perseguir a igreja e para vencer a igreja. A igreja é vencedora. Mas vai ter um momento que fisicamente, materialmente, a igreja vai ser vencida. Está na Bíblia, gente. Eu não gostaria que isso fosse verdade, mas está lá. Então, eu tenho que admitir isso dentro do meu conceito e do meu panorama escatológico. Outro texto que está ali fala assim: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e se apartará de Jacó as impiedades. Gente, é Novo Testamento falando, né, sobre um plano, um projeto que Deus tem para Israel que ainda não se completou e Deus vai cumprir. Então, na escatologia tem que ter a respeito disso. Então, tanto a perseguição da igreja como a salvação de Israel tem que fazer parte da sua corrente escatológica. Mais um texto. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Sua escatologia não tem grande tribulação? Se não tiver, o problema não está na Bíblia, o problema está na sua interpretação, precisa ter. Outro texto, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Jesus vai casar, gente. Não é esse o único texto, existem vários outros textos que falam a respeito das bodas do Cordeiro, do casamento de Jesus. Então, tem que estar dentro do seu panorama escatológico. Né? Mais um aqui. Nos últimos dias, o monte do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião virá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, o templo vai ser reconstruído. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Nós temos um canal no YouTube chamado Últimos Dias Channel, onde nós postamos provas a respeito do cumprimento das profecias nesses dias, e num dos episódios que a gente fala lá a respeito da reconstrução do terceiro templo, tem um monte de gente comentando e um monte de gente falando bobagem, assim, por puro desconhecimento da Bíblia, né? Pessoas que não estudam, não leem a palavra e querem ser professores, né, de escatologia com base num conceito doutrinário de uma teologia de substituição, que não vai haver templo, porque o templo somos nós. A Bíblia não errou.
as palavras proféticas da Bíblia são verdadeiras, vão se cumprir. E sobre a reconstrução do templo, está dito em muitas vezes, mais um slide aqui para a gente encerrar, alguns exemplos, né? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão. Mas 1/3 parte irá sobreviver. Se no panorama escatológico não tiver a mortandade de 2/3 da humanidade, nós estamos falando aqui em 5 bilhões de pessoas em números atuais, né? Está com problema na corrente de escatologia, porque se está na Bíblia, vai acontecer. Também diz lá que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Se na sua escatologia não tiver o fim do tempo dos gentios, Jesus vai falar sobre isso, nós vamos falar mais a respeito desse assunto ainda para frente. Uma escatologia que não fala do fim do tempo dos gentios está incompleta também, né? Todas essas coisas e muitas outras, eu citei aqui uns 8 versículos, e nós temos aí cerca de, talvez, mais de 1000 versículos na Bíblia, com certeza, que são textos proféticos que falam a respeito de coisas ainda que vão acontecer. Então, assim, como esse tema ele é bastante complexo e muito extenso, muitos estudiosos da escatologia, eles acabam abordando alguns pontos, selecionam alguns temas chaves, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, o livro de Apocalipse, e esquecem, às vezes, detalhes e coisas que são muito, muito, muito importantes para o plano completo de Deus para a humanidade. Então, esse seminário, né, de escatologia bíblica, ele não vai se basear numa corrente escatológica tradicional e apresentar, e expor e fazer uma defesa de uma corrente, independentemente de qual aquela que você tenha como a sua preferida, seja amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, se pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, não é isso que nós vamos tratar. Não vou fazer uma comparação entre essas correntes, até porque eu não sou um profundo conhecedor de todas elas, conheço parcialmente todas, mas não profundamente. Eu não sei, eu não consigo pegar nenhuma dessas correntes e encaixar todos os textos bíblicos de maneira perfeita. Nenhuma delas. Todas elas vai chegar em alguns textos que na hora de encaixar você não acha onde é que encaixa com o restante, parece que não combina. E aí o que é muito comum, as pessoas ou espiritualizam ou interpretam só de forma alegórica, o que é um perigo terrível, ou então enfiam na marreta, né? Forçam uma interpretação e acabam cometendo um erro terrível, porque qual é a vantagem nossa em adulterar a verdade, né? Que benefício nós temos se nós errarmos ou ensinarmos alguma coisa errada? Então, eu tenho assim, muito temor em relação a esse assunto, né? E eu tenho visto que muitos estudiosos da escatologia, pessoas que gostam, elas acabam ignorando algumas coisas que são importantes e se tornam defensores ferrenhos de conceitos, de valores que podem não estar certos. E aí não estão ganhando absolutamente nada com isso. Então, eu não me sinto muito confortável dentro desse ambiente, né? E muita controvérsia, muita briga. Aliás, todo conhecimento gera soberba, né? Todo mundo que tem um pouco de conhecimento é tentado à soberba, ao orgulho. E dentro da teologia também, né? Quem tem bastante conhecimento teológico tende a ficar cheio de orgulho e de soberba, né? Quanto mais sabe, se acha melhor. E dentro da teologia, a disciplina que mais gera soberba é a escatologia. E a que mais gera conflito, que mais gera atrito. E esse ambiente é um ambiente, eu acho ele até um pouco hostil, né? Não é muito legal. Então, não sou defensor ferrenho de nenhuma das correntes, né? Tem algumas coisas que me convencem e outras que não, até porque eu acredito que Deus ainda não trouxe luz suficiente para a gente conhecer toda a revelação. Tem coisas que Deus ainda não quis que nós soubéssemos,
que não está claro. E isso não é problema, né? Aquilo que hoje não faz sentido, pode ser que amanhã faça. Então, aquilo que hoje, assim, eu leio da Bíblia e não consigo entender, eu não preciso arrumar uma explicação satisfatória para aquilo que Deus não deu luz e revelação para que eu entenda. Eu tenho que saber que, na hora certa, aquele texto vai fazer sentido. E isso é tão claro que a gente vê, por exemplo, os discípulos estavam com Jesus na véspera da crucificação. E os discípulos, eles conheciam os textos proféticos que falavam a respeito do padecimento do Messias. Por exemplo, Isaías 53. Eles conheciam. E outros textos que falavam a respeito do ministério e do padecimento do Messias. E nem na véspera da crucificação, eles puderam entender que a profecia estava se cumprindo. Então, por que nós temos a obrigação de entender coisas que ainda vão acontecer? Eles só entenderam depois. E tem coisa que dava para saber antes, mas tem coisa que só dava para discernir depois do fato acontecido. Né? Outra coisa que você vê, os discípulos conheciam as profecias de Joel 2, que falava a respeito do derramamento do Espírito Santo. Mas nem 10 dias antes da descida do Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes, lá em Jerusalém, eles souberam que aquilo que Jesus estava dizendo para eles permanecerem em Jerusalém, porque eles seriam cheios do Espírito Santo, seriam revestidos de autoridade e de poder para poder manifestar e pregar o Evangelho para todas as tribos, línguas, povos, nações, eles não estavam entendendo que aquilo era o cumprimento de Joel 2, que começa a se cumprir no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, 40 dias depois, 50 dias depois da morte de Jesus. 40 e poucos dias depois da morte de Jesus. Então, eu não tenho obrigação, e nem você tem obrigação, de ter resposta para todas as coisas. Paulo, né, que escreveu tanto sobre escatologia, ele chegou a dizer assim: nós o que ficarmos vivos, né, até a vinda do Senhor, ou seja, ele cria que Jesus ia voltar naqueles dias, que ele ainda estaria vivo no tempo da volta do Senhor Jesus. Um cara que estava ensinando escatologia, né, tinha um conceito, um credo que não estava certo. Então, nós não precisamos responder todas as coisas. Em escatologia, às vezes é melhor você ter boas perguntas do que respostas para todas as coisas. E aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Amém? Guarde isso no seu coração, né? A minha área de pesquisa, dentro da escatologia, ela é um pouco mais aplicada, mas mesmo naquilo que eu já tenho estudado bastante, eu aprendi uma coisa: vamos pensar e escrever a lápis. Porque hoje aquilo que eu defendo pode ser que amanhã tenha uma clareza e uma revelação que mude a minha interpretação. Então, pense a lápis, escreva a lápis quando se estiver falando a respeito de escatologia, a não ser aquelas coisas que são muitíssimo claras na Bíblia, que não há controvérsia, né? Que todos estão de acordo. Normalmente, essas questões aí, nós podemos ser dogmáticos dela, né? Mas está falando assim, a minha área de pesquisa na escatologia, ela está um pouco mais focada no discernimento dos tempos. Mais do que dizer o que significa cada símbolo, né? Quando é que vai acontecer isso, quando é que vai acontecer aquilo, interpretar as coisas figurativas, especialmente de Daniel, de Apocalipse, não é o meu forte, né? Eu gosto mais de tentar discernir os tempos, entender o tempo profético, através da observação dos sinais proféticos, dos cenários proféticos e dos eventos proféticos que estão anunciados na Bíblia e que estão nos cercando, que estão acontecendo através da história e ao nosso redor. Então, meu interesse é despertar você para o tempo que nós estamos vivendo, que prepara para a chegada de Jesus, e isso é muito, muito, muito em breve. E mais do que nunca nós precisamos de pessoas que tenham a unção da tribo de Issacar. A tribo de Issacar, ela tinha uma unção para discernir os tempos e saber qual é o caminho que tinha que ser dado. A igreja precisa de muitas pessoas com unção da tribo de Issacar,
para discernir os tempos e dar encaminhamento. Então,